Gênesis 18, a partir do 17. Nós teremos que ler até o 33. Mas eu vou falar mais um pouco aqui a respeito da salvação. Esses temas que as pessoas englobam aí, salvar parentes, salvar isso, salvar aquilo. Então nós vamos entender o seguinte: o profeta William Branham disse que a única avenida de salvação é o sangue de Cristo, não há outra. Essa é a única maneira de escape e de salvação. Porque tem pessoas dizendo que Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Isso não é verdade. Ló foi salvo porque ele era um justo no meio daqueles perversos. Porque Abraão disse assim: matarás o justo com o ímpio? Ele disse: de forma alguma. Ele não mata o justo com o ímpio. Então, Ló não foi salvo pela intercessão de Abraão. Ló foi salvo porque ele era justo. E eu sei que haverá pessoas que, como Ló, que vão ser salvos arrastados, mas vão ter que ser tirados dali, daquele mundo. Porque o profeta disse assim, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, o profeta fez duas comparações. Um sai e o outro entra. Um sai de Sodoma e o outro entra na arca. Diz, este é o lema do cristão. É sair de Sodoma, sair deste mundo perverso e entrar na arca. Porque não adianta só sair do mundo e se não entrar em Cristo, não adianta nada. Então tem que um sai e o outro entra. Assim como naquele mundo havia perversão sexual, perversão de todos os lados, no tempo de Noé e no tempo de Ló, então o lema do cristão é esse: sair e entrar. Um sai e o outro entra. Isso serve para o cristão. Mas vamos entender aqui. O profeta disse assim, só vou ler aqui um parágrafo para a gente continuar nosso estudo aqui. Ló, eu vou falar também que Ló simboliza várias coisas, porque a Bíblia, ela é assim, ela tem múltiplos em uma pessoa, ela apresenta várias simbologias. E em Ló vai apresentar várias simbologias também. E nós vamos entender isso aqui claramente. Então, assim, Ló pensou que ele iria se apostatar. Porém, ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa igreja, e você está vendo, ninguém dirá nada contra isto, porque ela é a maior igreja na cidade. O caminho fácil, muitas vezes, nós fazemos isto. Nós estamos errados. Quando fazemos isso, estamos errados. Lembre-se, se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas. Pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja ou alguma denominação, ou algum credo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre sua própria confissão e sobre sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquela escolha errada. Olha só. Você vem sozinho. Você não pode ser arrastado por ninguém. Ló foi arrastado por anjos. Não foi arrastado pelo pai, pela mãe ou pelo parente, não. Vá, salve sua vida e não olhe para trás. E os anjos pegaram nele e saíram arrastando. Então ele foi. Ele foi. Se houvesse salvação de parentes por uma pessoa que fosse salva, então a mulher Ló também seria salva.
Mas a ordem foi o seguinte, ó. Vá, saia, que Deus vai descer fogo sobre esta cidade. Saia, salve sua vida e não olhe para trás. Então a mulher de Ló, quando ia, parou e olhou para trás. Quando ela olhou, ela virou uma estátua de sal. Foi morta. Porque desobedeceu a ordem de Deus. Salve sua vida, não olhe para trás. Não olhe para o que fica, não olhe para parentes, não olhe para ninguém. Salve sua vida. É individual. A decisão tem que ser tomada só pela pessoa. Ninguém vai arrastar ninguém, ninguém vai trazer ninguém. É individual. Mas vamos lá. Deus só vai destruir essa terra, Deus vai descer o fogo sobre esta terra, o fogo atômico, quando os pecados de Sodoma se acumular, eles chegar a um patamar muito alto. Esse é o lema do fogo descer. Porque assim, ó, ele disse assim, ó, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, quando esses pecados se agravam muito, estão altos demais, não tem mais como conter, então Deus vai descer o fogo sobre esta terra. Mas antes disso ele não vai fazer. Só vai fazer quando estiver desta forma. Os pecados de Sodoma são pecados de ordem sexuais, pecados de depravação, de imoralidade, de sujeira, de sodomismo, de homossexualidade. Isso aí são os pecados de Sodoma. Mas Deus diz assim, eu desci para ver. Aí alguém perguntou assim, se Deus é onipotente, por que ele precisou descer para ver os pecados de Sodoma e Gomorra? Deus não vê todas as coisas, não sabe todas as coisas? Porque Deus é um juiz justo. Porque ele teve que vir conferir como é que andam os pecados de Sodoma e Gomorra. Apesar de ser onipotente e de ser onipresente. Porque o juiz não julga nada sem antes analisar a coisa. Um verdadeiro juiz, ele não julga sem averiguar os autos, sem analisar todos os autos, analisar tudo aquilo bem analisado por menores, para poder julgar. Um juiz não condena sem antes analisar o caso. Então Deus, sendo juiz justo, ele teria que dar exemplo. Ele não podia destruir Sodoma sem antes ver, sem antes conferir. E mostrar que ele conferiu que realmente ali era um local de perversão, de imoralidade, de sujeira. Então o juiz justo, ele não mata o justo com o ímpio, não condena o justo com o ímpio. E outra coisa, e antes dele dar sentença sobre alguma coisa, ele vai averiguar, analisar e saber. Por isso que a gente não deve falar nada de ninguém, não deve julgar ninguém, não deve falar nada porque ouviu de alguém. Primeiro a pessoa tem que analisar, tem que conferir, tem que averiguar e saber se aquilo é verdadeiro para depois falar. Porque Deus mostrou esse exemplo aqui em Sodoma. Quando ele veio conferir como é que se encontrava Sodoma. Então ele vem. Agora, Deus é assim. Ele vem destruir Sodoma. Mas se ele encontrasse 10 justos em Sodoma, ele não destruiria a cidade por causa dos 10. Porque Deus não mata o justo com o ímpio. Não. Mas ele vai compartilhar com alguém
essa destruição. Uma coisa que Deus vai fazer assim: aos seus filhos, os filhos de Deus, pela revelação, saberão que Deus vai destruir este mundo. Porque ele disse: ocultarei o que estou para fazer, Abraão? Não. Eu vou compartilhar a Abraão o que estou para fazer com Sodoma. Eu vou compartilhar a Abraão a destruição de Sodoma. Eu não posso ocultar o que estou para fazer. Só os filhos de Deus saberão pela revelação da palavra, pela verdade, que Deus vai destruir este mundo. Só os filhos de Deus. Porque Deus compartilha com eles através da revelação da palavra que vai destruir. Então, ocultarei Abraão? Não posso ocultar. Visto que ele virá a ser uma grande nação. E ele vai ordenar a seus filhos que andem na justiça. Diz assim, agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, nós também somos filhos de Abraão pela fé. Então Deus também vai destruir esse mundo. Mas ele vai compartilhar através da revelação que vai destruir. E só os filhos de Deus saberão. Então, observa comigo. Aí ali em Sodoma estava Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Porque assim, Ló cometeu um erro gravíssimo de escolher o caminho fácil. Ló, ele estava mais Abraão. Ele deixou a companhia de Abraão para ir para Sodoma. Porque começou a ter discussões e desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão disse: não dá mais para a gente conviver juntos. Escolhe, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Nós vamos para lados opostos. Porque não dá mais para ficar junto. Quando o erro é doutrinário, quando uma pessoa erra doutrinária, não dá mais para conviver junto com ele. Porque a doutrina é a forma de crer. E a minha forma de crer tem que ser de acordo com a palavra. No caso de Abraão e Ló, eles se separaram por causa de riquezas. Mas eu digo que um homem só pode se separar de outro se for por causa de doutrinas falsas. Por causa de doutrinas, não continue com um homem que está pregando errado, porque a pessoa vai se perder. Fique com a verdade. Fique com a verdade. Então Ló deixou a companhia de Abraão e foi viver na companhia de pessoas perversas. É isso que acontece com muita gente. Deixa a companhia de um justo, deixa a companhia de um homem certo, de um homem que está com Deus, que recebe o chamado de Deus, para ir viver na companhia de perversos. Por quê? Porque era um caminho mais fácil, traria riqueza, era tudo mais bonito. Então Ló foi para Sodoma. A escolha de Ló foi pela vista, a escolha de Abraão foi pela fé. Os filhos de Deus, toda a escolha que os filhos de Deus faz é pela fé. Não é pelo que vê, não é pelo caminho fácil, mas pela fé. E é sempre assim. E a escolha pela fé é mais difícil. A escolha pela fé, a pessoa tem que sofrer. Mas o irmão Brando disse: eu escolhi viver por fé. E essa é a escolha dos filhos de Deus. É escolher viver por fé. Porque o justo vive pela fé. É assim que o justo vive. É pela fé. Então Ló foi para Sodoma. Viver na companhia daquelas pessoas perversas. Mas ele não praticava aquilo.
mas também não saía de lá. Por isso que o profeta lembrando disse que Ló tem vários significados para Ló, várias simbologias. Ló simboliza o crente na denominação, Ló simboliza as virgínias, Ló simboliza até a noiva e Ló simboliza o crente apóstata. E deixa a companhia de um justo, de um eleito, para estar na companhia do perverso. Está se apostatando. Ló simboliza um crente denominacional que diz assim: eu sei que as coisas aqui estão erradas, mas não sai de lá. Estão entendendo? Não, eu já conversei com vários. Gutenberg, eu sei que a minha denominação está errada. Tem muitas coisas erradas, mas não sai. Só vai sair quando vier a ameaça do fogo. Quando vier a ameaça da destruição, é que vai sair. Ló simboliza as virgens nécias, o profeta disse. E Ló simboliza o crente verdadeiro também, porque Deus só vai destruir essa terra quando tirar os seus daqui. O fogo não desce sobre Sodoma enquanto você estiver aqui. Saia, salve sua vida e não olhe para trás. Saia! Quando ele saiu, o fogo desceu. Deus não vai destruir essa terra enquanto houver um Filho de Deus aqui. Mas quando chegar o momento que os pecados de Sodoma se acumular e ficarem repleto e cheio, completo, transbordante, então Deus vai tirar os seus daqui e o fogo vai descer. Por que Ló simboliza as virgínias? Porque Elohim ficou com Abraão, Ló estava lá. A noiva de Cristo, ela vai receber 4 coisas que as virgínias não vão receber. Que é o rapto, as bodas do Cordeiro, o milênio e a cidade santa. Porque a promessa de sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, fartei de você uma grande nação, é para Abraão, não é para Ló. Mas Ló foi junto com Abraão. A promessa de rapto, a promessa de bodas de cordeiro, a promessa de milênio e a promessa de cidade santa é para a noiva eleita. Porém, as virgínias vão herdar a salvação. A promessa de Canaã era para Abraão, esta terra será sua. Mas Ló foi salvo. Estão entendendo? Então você pega um texto, você pega o Ló, então você tem vários significados aqui, várias simbologias para ele. A Bíblia diz: Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas salvou o justo Ló, que vivia com sua alma afligida pelas práticas daqueles. Era um justo que foi salvo porque tomou sua decisão de servir a Cristo. Não foi porque o parente o salvou. Estão entendendo? O fogo do Armagedon só vai cair sobre essa terra quando Deus tirar sua noiva daqui. Quando Deus tirar sua noiva daqui, então vai cair o fogo sobre esta terra. William Branham também falou que Ló simboliza o crente desobediente, que não está em total desobediência a Deus. Mas Deus prometeu a terra a Abraão, Deus não prometeu a Ló. Você faz o seguinte, o profeta disse assim: todos nós vamos ter que fazer as nossas escolhas. E diante de cada um de nós vai ser colocada a árvore do bem e do mal.
Mas você terá que fazer a sua escolha. O que é que você quer? Sempre assim. Então Ló, quando viu aquelas campinas do Jordão, parecendo com o Éden, aquela coisa bem bonita, bem florida, então diz, ele escolheu o caminho fácil, porque ele viu pela vista. É fácil escolher quando você vê que a coisa está favorável, que a coisa está tranquila. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então ele foi para a direita. Ali estavam as campinas do Jordão, toda regada. E o caminho que ia para Sodoma. Diz que Ló foi armando suas tendas, armando, até chegar em Sodoma e se estabeleceu lá. Escolheu o caminho fácil, que é o caminho errado. O profeta diz. Destruiria o justo com o ímpio? Vocês estão entendendo? Amém? Destruiria o justo com o ímpio? Não. Mas se houver 50 justos nesta terra, diante de 8 bilhões de pessoas, Deus destruiria a terra toda e incluiria esses 50 também, destruiria eles? Não. Não. Senão ele não seria um juiz justo. Se diante de 8 bilhões de pessoas houvesse 50, se só houvesse 50, se só houvesse 50 crentes eleitos no mundo inteiro, Deus destrói esta terra? Não! Não. Se houver 30, ele não destrói. Se houver 40, não destrói. Se houver um, ele não destrói. Mas o que ele vai fazer? Se houver só um, tirar esse um daqui, e aí ele destrói. Mas se houver, quinta, vocês todos, se houver um eleito só na terra, Deus não destrói essa terra, enquanto ele estiver aqui. Agora, uma coisa ele vai fazer: tirar este seu filho daqui. Quando ele tirar, aí o juízo será sem misericórdia. Mas enquanto este um estiver aqui, tem misericórdia na terra, tem compaixão na terra, tem benignidade na terra, tem bondade na terra. Mas quando ele tirar esse um daqui, só estou dando só um exemplo para você entender. Aí, ele vai destruir. Se Abraão perguntou, destruiria o justo com o ímpio? Quer dizer que naquela cidade não havia sequer 10 pessoas que fossem justas. 10. Somente 10 na cidade. Se houver 10, destrói? Não. A pergunta foi assim. A última pergunta. Se houver 10, eu falo porventura, se achar ali 10, diz, não destruirei por amor dos 10. Não destruirei. E vamos dizer aqui hoje, se houver um, destruirá? Não, não destruirei por amor do um. Mas vou tirar esse um e vou descer fogo sobre esta terra. Ensinar que a intercessão de Abraão salvou Ló, gente, isso é uma mentira. Todo pecado é anulado pelo arrependimento. Não é eu que vou fazer alguém ser salvo, mas é esta pessoa se arrependendo, que o pecado dela será anulado.
Amém? Vocês estão bem aí? Chega só, olha só. Havia um homem que sofreu um acidente. Ele estava numa motona daquelas bem potente mesmo. E ele acabou entrando entre dois caminhões. E o caminhão pegou ele de cheio. E aí ele entrou debaixo do caminhão. Daqui para baixo não tinha mais nada, estava tudo esmagado. Pedaço de tripa dele estava no eixo do caminhão. E o cara ainda estava consciente. Tem gente que sofre uma topada, cai, morre, pronto. Tem gente que morre de uma vez. O policial chegou e o policial era crente. E disse, rapaz, tu deve ser muito bem de vida, porque tu ter uma moto dessa, deve ser muito rico. Ele disse, olha, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. O policial disse, rapaz, a condição que tu se encontra aí, o policial disse, a condição que você se encontra aí é uma condição triste. Vamos orar aqui um Pai Nosso? Ele disse, na verdade, ninguém tem culpa aí, ninguém tem culpa, a culpa é minha. A culpa é minha. Foi eu que entrei no meio dos dois caminhões e acabou acontecendo isso. Essas pessoas não têm culpa de nada, livrou as pessoas que estavam ao seu redor. E o policial disse, tu não quer aceitar Jesus? Ele disse, eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus. Eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Vamos orar um Pai Nosso aqui. Oraram o Pai Nosso, 10 segundos depois o cara morreu. Por quê? Deus deu a chance. Tem pessoas que têm chance, que têm um propósito e que sabe que vai se arrepender, mesmo no leito de morte, Deus dá a chance para ele acertar a sua vida com Deus. O ladrão da cruz foi dessa maneira também. Havia dois, mas um não quis e o outro quis. Havia dois que estavam na mesma condição, um quis e o outro não quis. Então como é que tem pessoas que morrem rápido? Como é que tem pessoas que estão no leito de morte, manda chamar o pastor, como você contou a história, mandou chamar o pastor, que queria conversar com o pastor. Chegou lá, o camarada foi falar, sabe o quê? Ô pastor, a minha vida está triste, porque eu não estou dando de conta mais de ter mais nenhuma mulher. Podendo estar no leito de morte, podendo correr para o arrependimento, para acertar sua alma com Deus, acertar sua vida com Deus, não, vai falar de mulher. Enquanto o outro estava com as tripas no eixo do caminhão, se arrependeu ali e foi salvo. O ladrão da cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora, olha só. Hoje, tu estarás comigo aonde? No paraíso. O lugar, o dia e com quem? Hoje, o dia. Tu estarás com quem? Comigo aonde? No paraíso. No leito de morte. Na agonia da morte. Alcançou o paraíso. Porque a questão está no arrependimento. Esmagado totalmente, mas teve a chance de lembrar que existe um Criador e se arrependeu ali naquele momento. Outros não chegam a isso, porque Deus conhece o coração de cada um. Tem que ter um encontro com Deus, tem que ser individual, tem que aceitar, tem que receber a Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados. E é individual.
É você sozinho e Deus. O profeta diz: salvação é uma coisa entre você e Deus. Ninguém interfere, você não pode deixar ninguém interferir e ninguém vai fazer alguma coisa por você com relação a isso. Posso orar? Posso. Posso pedir a Deus que Deus quebre o coração daquela pessoa? Posso. Enquanto eu tiver vida, vou orar sim pelas pessoas. Agora dizer que a graça que está em mim vai salvar outras pessoas, não. A graça que está em Cristo salva. Porque salvou um miserável como eu. Não é que a graça que está em mim vai se estender para você, não. É a graça de Cristo que vai se estender para você. Só Ele tem a graça para dar. Então, vamos entender aqui. Queria mostrar para você. Queria mostrar isto para vocês. Ló foi salvo porque ele era um justo. Ló foi salvo porque ele saiu de Sodoma antes que o fogo descesse. Salve sua vida, não olhe para trás. Vá. Ló, ele chega a ser um homem tão justo naquele momento, que quando os dois anjos chegaram a Sodoma, dois anjos em formato de homem, em forma de homem, Ló deu a hospitalidade para eles. Aí a Bíblia diz: não desprezeis a hospitalidade, porque alguns, não sabendo, acolheram anjos. Hoje está difícil a gente ter hospitalidade com pessoas, porque a maldade está demais no mundo. Tem que pedir discernimento a Deus. Você vai ajudar um camarada, o camarada passa a perna em você. Não é isso? Amém? Ló levou eles para dentro de casa, para dentro da sua casa. Chegando lá, o povo de Sodoma soube que tinha dois estrangeiros lá dentro da casa de Ló. O que eles fizeram? Chegaram lá, bateram na porta, tentaram arrombar a porta e disseram: nós sabemos que tem dois homens aí dentro, traga eles para aqui para fora para que nós abusemos dele. Olha o sodomismo, olha o homossexualismo aí. Ló podia, para salvar sua pele, lançar os dois homens fora e trancar a porta da sua casa, mas não. Ló ofereceu foi suas duas filhas para salvar aqueles homens daqueles abusos. Não faça isso. Eu tenho duas filhas virgens, pegue elas, mas deixe esses homens. Sem saber que eram anjos, sem saber. Sabia que eram só dois estrangeiros, mas protegeu eles. Porque ele era um homem justo. Dizem aqueles rabinos, os rabinos lá conhecidos, que foi aí que teve a salvação de Ló. Foi aí que eles viram que tinha que tirar Ló dali rapidamente. Porque era um homem justo e não aceitava aquelas práticas ali. Ele gemia e suspirava e não queria que aquilo acontecesse. Pegue minhas duas filhas, são virgens. Não, nós queremos os homens. Não é assim que o mundo está acontecendo? O pecado está se acumulando e a coisa está seguindo. Quando chegar ao auge, Deus vai destruir. Estão entendendo? Então o que aconteceu? Estava Ló, suas duas filhas, sua mulher e seus dois genros. Ló foi falar para os genros que tinha que sair de lá o mais rápido possível. Eles fizeram foi chacota, gente. Tem que sair daqui que Deus vai destruir essa cidade, o fogo vai descer. Eles ficaram foi rindo, caçoando. Você está ensinando para o povo que Deus vai destruir esse mundo. Eles vão rir da sua cara. Os parentes vão rir da sua cara. Aí vai ser salvo por causa de mim? Não, aceita, recebe, se arrepende, senão o fogo vai descer.
Zombaram. Isso é besteira. Que fogo vai descer? Nada. A vida aqui está muito boa. Vá, salve sua vida e não olhe para trás. Diz que antes dele sair, os anjos pegaram no braço dele e saiu arrastando. Vai! Puxou eles, vai! Salva sua vida e não olha para trás. Pô, se minha mulher vai ser salva, ou meu filho vai ser salvo pela minha fé, então a mulher de Ló deveria ser salva. Estão entendendo? Mas não foi. Porque a ordem foi dada. Salve sua vida e não olhe para trás. Mas é assim. Os pecados de Sodoma estão chegando. E a coisa está crescendo. Está se acumulando. Está subindo. Então Deus vai destruir esse mundo. Eu fiz uma pesquisa hoje. Criaram uma lei no Brasil da violência psicológica contra a mulher. Ou seja, agora pasme. Quem criou essa lei? Quem assinou essa lei? Quem favoreceu essa lei? Bolsonaro. O homem que mais criou lei para a mulher foi Bolsonaro, para o feminismo. 75 leis. Bolsonaro criou uma lei assim, ó, que se um homem encontrar a sua mulher com outro na sua casa, cometendo adultério, se o homem for lá e usar de violência psicológica contra aquela mulher, ele vai ser preso e ela ficará livre. Estão entendendo? Kinka, o homem encontra sua mulher com outro em casa. Se ele for dar uns tapas nela e chamar de vadia, quem vai preso é ele. Em um país, gente, onde uma lei, onde o adultério não é crime, e você chamar uma mulher de vadia, porque ela era vadia, ser crime, está se mostrando que isso está ficando pior do que Sodoma. Estão entendendo? O adultério não é crime, mas chamar uma mulher de vadia é crime, mesmo ela sendo vadia. Que país é este? Isso é acumulação de pecado que está chegando. Assim como foi nos dias de Noé, o pecado de perversão sexual entre adultérios, amantes estavam mais. Assim como foi nos dias de Sodoma, o pecado de ordem sexual de homem com homem, mulher com mulher, está se acumulando. Então Deus vai destruir esse mundo. Não confie em homem nenhum. Bolsonaro foi o homem que mais aprovou lei para a mulher, para o feminismo. Não confie em homem nenhum. Essa foi uma das leis que ele fez. Porque a mídia ficava em cima dele dizendo que ele tinha raiva de mulher. Aí ele ia e criava lei para as feministas. Um traidor, um canalha. É o Bolsonaro. O homem vale somente o que sua palavra vale. Ele não cumpriu nem 10% do que ele falou. A gente, neste mundo, devemos olhar só para Deus. Só para Cristo. Este é o único que não decepciona a gente. É 2 tipos de homem que eu tomei nojo na vida. É desse tal de Bolsonaro e desse 9 dedos que está aí na presidência. Vou dizer o nome não, porque hoje está assim. Se você falar, eles podem mandar te pegar. Mas todo mundo sabe quem é. A coisa está ficando séria. Vai ficar assim, mas por quê, gente? Por quê?
Porque tem que se acumular. Tem que chegar a uma altura tão alta que aí Deus disse, não, se subir mais do que isso aqui, aí pronto, aí vai acabar tudo, acaba até com os meus filhos que estão na terra. Então eu vou descer para ver, constatar, averiguar e depois eu vou tirar meus filhos da terra e vou descer fogo sobre esta perversão. Isto vai acontecer.